Pessoal, boa tarde. O meu nome é Isildo, eu sou o diretor técnico da TJC, é uma empresa de engenharia construtiva. Eu aceitei o convite da Eletron Química de sair pelo país, fazendo as nossas palestras, para divulgar e para vocês conhecerem uma nova tecnologia anticorrosiva. Um aparelho fantástico que foi trabalhado e pesquisado aqui no nosso país. Portanto, é uma tecnologia nacional, é nossa. Embora seja nova, não é? Ela atende por demais o que nós vamos, os sistemas de anticorrosão. Foge completamente do que nós temos no mercado aí, foge completamente do que nós temos como convencional. Na verdade, como convencional, nós estamos com o pé lá no século XIX, né? Lá em 1836, que nós começamos a fazer a prevenção da anticorrosiva por uso do catódico, né, seu Francisco? E eu trouxe aqui, a convite, eles foram muito gentis e viram para cá, o seu Paulo Graciadio, que é um dos pesquisadores e responsáveis por esse aparelho. O senhor Francisco tem mais de 40 anos de experiência em sistemas anticorrosão, que também está nos agraciando com a sua presença. E o nosso colaborador aqui, que faz as implantações junto com eles. E o professor que veio a brilhantar, tirar as dúvidas, não é? Mas para falar desse aparelho, e como ele funciona, como ele é fácil de ser usado, como ele é fácil de ser aplicado, nós precisamos primeiro definir o que é corrosão, não é? O que é a corrosão? A corrosão, numa frase bem simples, é tudo aquilo que está sendo destruído, não é? Então, vamos pegar um exemplozinho daquele minerinho de ferro que está lá na sua condição de mais baixa energia, e você vai lá e extrai ele de lá. Através de um processo siderúrgico, você aumenta a carga dele, não é? A energia, você aumenta a energia dele, transforma ele em chapa, em vergalhão, você transforma ele em tubo. E esses produtos vão lá para servir para nós, vão dar o nosso serviço no nosso dia a dia. Então o que acontece? A partir desse momento que ele se tornou uma chapa, um produto qualquer, um caminhão, uma geladeira, um tubo, um equipamento que você tem dentro da sua fábrica, a partir desse momento, ele busca e ele interage com o meio para que ele volte à condição de mineral, da menor energia possível. Afinal de contas, quem não quer ficar em repouso? Até nós, né? Pudesse ficar numa rede, mas nós somos sobrecarregados de energia para poder trabalhar. O ferro é a mesma coisa, o aço é a mesma coisa. A corrosão vem para devolver para a natureza a condição de minério que ele tinha lá inicialmente. Então isso é um processo o quê? Natural, não é? Você pode amenizar de várias formas, não é? Como é que você pode fazer? Você pode pintar, mas não adianta você pintar se você não conseguir tratar o material base. Você tem que tratar o material base, não é isso? Se você não tratar o material base, você pinta, mas lá dentro vai ficar microbolhas de oxigênio que vão continuar a corroer. Existem métodos para você fazer isso. Você pode jatear, você pode fazer limpeza mecânica. Mas quanto custa tudo isso? Na verdade, esses processos que nós temos hoje de combate anticorrosivos, realmente está lá. No século XIX, nós estamos aqui no XXI e trabalhando com a mesma tecnologia. Esse aparelho, ele veio justamente por isso. Hoje, quando você tem uma tubulação subterrânea, ou mesmo aparente, você usa lá o processinho, né, catódico para você fazer, né? Usando o quê? Uma placa de sacrifício, que você precisa monitorar, não é isso? Que você precisa frequentemente estar lá, periodicamente anotando o desgaste dele, senão você fica sem proteção lá na frente. Não é isso? Não é isso que ocorre? E todo dia você chegar e você vai, normalmente a gente fala, está enferrujando, não é?
está enferrujando aquele produto lá. Então nós temos aqui alguns exemplos, vários tipos de corrosão. Quais são os tipos de corrosão que a gente mais conhece? Galvânica, corrosão por lixiviação, erosão, tensão, por pontos, por frestas, por ranhuras e aí vai. Mas o nosso foco não é esse, né? O nosso foco é o quê? É prevenir e não deixar a corrosão acontecer. Ou seja, manter a energia no produto a qual está nos servindo, para que ele não se degrade com o tempo. Porque existe uma relação de energia, perda de energia e tempo, né? Não é isso? Então, qual é a prevenção? O que fazer? Quanto custa prevenir a corrosão? Quanto custa para nós aqui? Quais são os custos que a gente tem para prevenir? Quais são os cuidados desse projeto? Então, quando você vai fazer um projeto hoje, já vem na cabeça que tipo de tratamento que nós vamos dar. Anticorrosivo. Já no projeto você tem que pensar, não é? Dependendo do que você vai usar e a aplicação que você usar, o nível de detalhamento do projeto, muitas vezes o tratamento de anticorrosivo fica mais caro que o próprio equipamento. Porque a degradação, ela vem com certeza, absoluta. Qual é a escolha melhor, qual a melhor escolha do sistema de proteção? Qual a melhor escolha? É pintura? É galvanoplastia a fogo? É zincagem? É oxidação? Não é? Mas nenhuma delas garante longos períodos de não ataque da corrosão. Porque o meio está agindo, o oxigênio está presente todos os dias. Não é isso? Ele está pertinho da gente. E os impactos ambientais? Se nós vamos falar dos impactos ambientais, dos custos ambientais, nós vamos longe, né? Quanto custa ir lá, tirar a pedrinha, através do processo siderúrgico, transformar ela numa chapa, num ferro, num vergalhão, e levar ela para a condição de produto, e depois ficar monitorando para ela chegar à condição normal de novo, de perca de energia, e voltar a ser pedrinha de novo. Vamos imaginar que as grandes jazidas de ferro estão na selva, lá na floresta. Você tem que devastar tudo aquilo, fazer umas tremendas minas, os tremendos remover as terras. Quanto custa isso? Qual é o impacto ambiental que dá nisso? E hoje a gente tem o quê? A gente tem pinturas, nós temos alguns líquidos detergentes, nós temos tratamento por zincagem, nós temos tratamento por jateamento, nós temos tratamento por jateamento por granalha de aço, por areia. Aí quando você vê que mesmo assim você está com uma corrosão, você tem que fazer o quê? Jogar tinta por cima? Simplesmente não vai resolver. Simplesmente não vai resolver você jogar tinta por cima. Ela vai continuar lá dentro, bonitinho, comendo e buscando a condição de menos energia. Não é? Sem contar o custo que você tem para fazer isso. Quais são os custos que nós temos? O custo inicial do projeto, que a gente já falou, o custo da execução do processo inicial, do projeto inicial dessa corrosão, dessa proteção, o custo da prevenção, porque alguém tem que ficar monitorando, não é? Quanto custa um tanque de gás corroído e foi para a atmosfera? Um tanque de ácido sulfúrico que furou por corrosão e foi para atacar o seu meio ambiente, atacar a empresa. O custo é altíssimo. Tem as paradas da empresa para fazer todo esse trabalho, tem a troca de equipamento, ou se você não tem como tratar o equipamento, você vai tratar aquela corrosão, aí você tem que contratar empresa especializada, você tem que vir com equipamento especializado para fazer, e sem garantia nenhuma de que aquilo não vai ocorrer, porque você não tem o domínio de toda a área do tanque ou toda a área do seu encanamento que está acontecendo. Custo das paradas não programadas, não é? De repente fura um tanque aí, não estava programado, fura tudo, lá foi os compromissos da empresa, fica tudo comprometido. O custo ambiental que a gente já falou, e o custo das renovações.
a troca dos equipamentos, pura e simplesmente. Está enferrujado, você acha que aquele tempo lá, em 6 meses, 1 ano, aquele equipamento vai se deteriorar completamente. Aí você tem que simplesmente trocar ele, descartar e jogar fora. Não é? Então, o que a gente procura? A gente procura não ter esse tipo de situação aqui, ó. Esse tipo de situação. Isso aqui é familiar para vocês, em algumas situações? Acredito que sim, não é? Quando chega nesse estágio, normalmente se troca equipamento, já não dá para fazer mais nada, ou pouca coisa pode ser feita. Aí se programa uma parada, se programa um trabalho, dá uma tremenda mão de obra, o fornecedor entrega o equipamento no prazo, e o seu cliente na outra ponta está te cobrando. Então, o problema é gigantesco. É por isso que a gente veio apresentar para vocês uma nova tecnologia. E para falar dessa nova tecnologia, a gente fez um filminho de 7 minutinhos para a gente assistir. A gente vai falar do nosso aparelho logo em seguida. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de corrosão. Mas antes disso, temos que voltar lá no início e entender um pouco como se dá a extração de metais na natureza. O metal mais comum extraído na natureza é o minério de ferro. O minério de ferro vem de grandes minas espalhadas ao longo do país. Em seu estado natural, o minério de ferro se apresenta como uma rocha, que pode ter o seu teor de ferro variável de acordo com a região onde é extraído e de acordo com o tipo de solo. Em seu estado normal, o minério de ferro apresenta um baixo teor de energia, estando em sua molécula mais estável. Dessa forma, não sofre muitas interferências do meio externo, mantendo-se em sua composição normal. A extração do minério de ferro se dá por diversos processos, entre eles a separação do minério de ferro dos demais itens que aparecem no solo. O resultado desse processo é o minério de ferro pronto para o beneficiamento. A partir daí, o minério de ferro é encaminhado para siderúrgicas, que vão fazer o beneficiamento do ferro e transformá-lo em um material que pode ser utilizado em diversas estruturas. No processo de beneficiamento do minério de ferro, além de ter sua forma alterada, o minério ganha uma enorme quantidade de energia em suas partículas atômicas. Desta forma, o ferro, tal como conhecemos em estruturas diversas, é um ferro totalmente carregado de energia, diferente do minério de ferro, que apresentava sua molécula muito mais estável. Dessa forma, o minério de ferro, antes estável e agora transformado em ferro, passa a interagir muito mais com o meio, e dessa forma abre espaço para muitas outras interações que podem inclusive alterar a sua estrutura física. Uma vez beneficiado, o ferro se transforma em vergalhões, estruturas metálicas, veículos e também é muito utilizado na construção civil, além de equipamentos elétricos, entre outros. Quando o ferro é aplicado no seu destino final, é iniciado um processo de interação com o meio. Inicialmente invisível ao olho nu, inicia-se um processo de oxidação. Imagine que essa é a estrutura da sua empresa. Vamos analisá-la um pouco mais de perto. Quase não é possível perceber, mas um processo de corrosão já foi iniciado. Vamos olhar um pouco mais de perto e conhecer o primeiro personagem que vamos ver nessa história. Você precisa ter essa visão ampliada muitas vezes para conhecer o Corrosildo. Corrosildo é responsável pelo processo de corrosão nos metais. Ele se alimenta basicamente de oxigênio e transporta sua força para corroer estruturas metálicas. O seu trabalho se inicia logo depois do beneficiamento do ferro e de outros metais. No entanto, por ser tão pequeno, fica quase imperceptível verificar que esse processo se iniciou. Uma vez iniciado, o processo de corrosão não para. Antes mesmo de você perceber a sua presença, o Corrosildo já destruiu uma boa parte da sua estrutura.
Um outro dado importante é que o ferro, com sua alta carga de energia, fornece um contexto bem saudável para que o corrosildo trabalhe dia e noite. Dessa forma, a sua estrutura será cada vez mais corroída. A menos que alguma coisa seja feita, o corrosildo vai acabar com a estrutura toda. E então você pode pensar, bom, devemos remover toda a ferrugem gerada e fazer um tratamento superficial. Mas será que isso realmente vai funcionar? Na maior parte das vezes, tratamentos superficiais com tinta ou qualquer outro artifício mantêm pequenas porções de oxigênio nos poros dos metais. Dessa forma, uma vez que se mantém o alimento principal do corrosildo, ele continua trabalhando mesmo embaixo dos tratamentos que são realizados. Você pode não ver, mas o corrosildo continua lá dentro, continua fazendo o seu trabalho de corroer cada vez mais a sua estrutura. E então pensamos, o que é possível fazer então para parar o corrosildo? Ora, se o corrosildo se alimenta basicamente de oxigênio e da energia que se desprende dos metais, a única forma de contê-lo é garantir que ele não utilize essa energia. A única forma de impedir que o metal se degrade por perda de energia é carregar de energia a estrutura metálica. Dessa forma, as perdas de energia da estrutura metálica devem diminuir, fazendo com que o processo de corrosão também diminua. É nesse momento que você deve conhecer o segundo personagem da nossa história, o superelétron. O superelétron tem um poder capaz de descarregar pequenas cargas elétricas na estrutura metálica, dessa forma impedindo o trabalho do corrosildo. À medida que as cargas elétricas vão entrando na estrutura, o corrosildo é impedido de fazer seu trabalho e vai aos poucos sendo expulso. Uma vez interrompido o processo de corrosão, as cargas elétricas do superelétron passam a agir na criação de uma camada de proteção sobre a área afetada, além de impedir novos focos de corrosão em todo o material. A carga de energia presente em toda a estrutura garante que o metal não perderá mais energia e, dessa forma, também não perde mais matéria. Assim sendo, toda a estrutura fica totalmente protegida. Por fim, toda a estrutura recebe uma pequena carga de energia, garantindo que sua superfície permanecerá inalterada, impedindo dessa forma qualquer início de foco de corrosão novamente. Trata-se de uma proteção natural para toda ou qualquer estrutura metálica. Dessa forma, o corrosildo nunca mais vai poder trabalhar nessa estrutura. Deu para ter uma ideia exatamente do que nós estamos falando? Nós estamos falando que se nós tivéssemos, não é, um aparelho que nós vamos apresentar para vocês, essa nova tecnologia de manter o nosso material energizado com energia suficiente para evitar a sua degradação, nós evitaríamos o início da corrosão. E aonde já está corroído, ele cria uma película protetora, ele impede o crescimento dessa corrosão, ela cessa por ali, porque todo o equipamento ele está passivado com essas energias. Ou seja, aquela energia recebida lá na transformação na siderúrgica continua no sistema. Só que são umas energias em milivolts, não é isso, professor? Certo? Então, oi? O que impede de passar, professor, o que impede de passar energia para o produto que está dentro do circuito? Veja bem, quando nós fazemos a circulação da corrente elétrica pela estrutura protegida, essa corrente elétrica ela se limita a circular somente pela superfície da chapa, da estrutura. Ela vai chegar a atingir todos os elementos que estão conectados a essa estrutura, mas pelo fato dela ser muito pequena, uma parcela muito pequena de energia, ela não vai perturbar a operação de qualquer equipamento que seja, nem de uma parte eletrônica, nem de uma parte elétrica. Suponhamos que nós vamos proteger um motor.
O motor tem todo aquele enrolamento elétrico que faz que execute um determinado trabalho. A nossa energia vai ficar limitada à superfície externa desses equipamentos. Então o motor vai continuar tendo o seu desenrolar normal de atividades e, ou seja, uma prensa ou qualquer outra coisa, vamos nos limitar a proteger a estrutura dessas superfícies, não impedindo o trabalho corriqueiro ou o trabalho normal dessas máquinas. Não interfere no processo. Não interfere no e nem no produto. Outra coisa que nós fazemos é a quantidade de elétrons a ser fornecida para esses equipamentos, nós dimensionamos em função da área desses equipamentos, da área de chapa que nós vamos ter, em função dessa área na chapa, que nós vamos fornecer uma corrente elétrica de proteção. Não são equipamentos padronizados para um determinado evento. Não. Cada equipamento vai ter o seu equipamento projetado devidamente para a sua proteção. Então, todo equipamento vai exigir um estudo particular, seja uma prensa, uma estrutura metálica de telhado. Cada elemento vai ter um direcionamento de projeto. Vai ser essa consideração toda efetuada na fase de projeto. Então, o que nós podemos concluir é que, em função da área quadrada ser protegida, nós vamos ter uma potência determinada pelo aparelho. Isso, exatamente. Não é isso? E que... Pensando assim na questão do ácido sulfúrico, por exemplo, tem as tubulações. Certo. O ácido sulfúrico está passando lá dentro. O que pede essa troca de energia da tubulação com o produto que está dentro dela? Entendeu? Porque eu sempre imagino assim, se tem um líquido passando ali dentro, ele vai pegar esses elétrons. O que impede isso? Não pega os elétrons. O líquido passando dentro de uma tubulação, ele tem um simples encaminhamento. Os elétrons só têm condições de sair da tubulação, no caso, por meio de um processo eletroquímico, uma reação eletroquímica. No desenvolvimento só do transporte de um líquido, não tem como o elétron ser desgarrado da superfície do equipamento. Esse desgarramento dos elétrons só são efetuados pelas reações de corrosão. No transporte normal não tem esse tipo de inconveniente. Não interfere, né? Não interfere. Então, na verdade, o que a gente vai mostrar agora para vocês? Como é que o nosso aparelho funciona? Um aparelho que foi desenvolvido, ele funciona. Então, é uma patente que veio, né, professor Paulo? Essa patente, o professor Paulo pode falar bem melhor dela, né? Ela foi desenvolvida em 1995 na Universidade de Harvard, foi trazida para o Brasil, foi aprimorada aqui no Brasil. É fruto de pesquisas, nós estamos percebendo aqui de 22 anos de pesquisa. Na verdade, hoje, não é? Ela está sendo apresentada, porque agora, vocês podem ver tudo o que aconteceu, né? De 95 a 2005, foi feito vários ensaios de campo, foi feito aperfeiçoamento. Hoje nós temos, foi feito o pedido da primeira patente, foi feito algumas tentativas de mercado, não é? Aí ela ficou hibernando de 2005 a 2013, justamente em testes em laboratórios, e fazendo parte da pesquisa do professor. 2014 foi um novo pedido de patente, a qual foi oferida, né, professor? Em 2015 nasce a eletroquímica, para poder mostrar esse material no mercado. Em 2016 foi a apresentação na Intercor e na Abraco, na Sociedade Brasileira de Corrosão, e agora está fazendo o pedido da patente verde. Por que patente verde? Porque a energia é tão pouca, que uma simples placa de eletrovoltaica alimenta o sistema. Ela gasta menos do que o relógio de um carro. A energia, ela gasta menos energia que o relógio de um carro. Então, qualquer plaquinha, por isso que a gente está buscando o sistema verde. Então, o que nós temos aqui? Na verdade, no nosso dia a dia, nós não assistimos, mas percebemos que isso acontece, não é? O círculo natural, é o natural. Isso aí acontece, não tem como, é como viver, como comer. Você tem que comer, você tem que descartar, você sabe que vai chorar, você sabe que vai sorrir, mas você tem que continuar vivendo. Então, nós procuramos viver da melhor forma possível. Esse aparelho, ele traz para nós justamente isso, a gente fazer uma equalização
do que nós precisamos, do nosso processo. Por isso que cada projeto é um projeto diferente. Não é simplesmente um aparelho que você tem lá na prateleira, você vai lá e instala. Não. A planta aqui tem que ser avaliada, cada setor tem que ser avaliado, não é porque ele cobre uma determinada área, não é isso, professor? Então, tem que vir ser instalado, não é um aparelho que você tira e bota na tomada e ele está funcionando. Pode até chegar nisso no futuro, estamos trabalhando para isso, né? Que ele pudesse fazer isso, mas hoje não. Então, cada setor, você tem lá no ácido sulfúrico, lá na produção de celulose, não sei o que lá, você vem, faz o projeto, apresenta o projeto, quantifica o projeto, não é? E faz justamente isso. O que nós estamos mostrando aqui, quanto menor for a energia de ionização de metal, maior será a sua reatividade. Então está aqui ó, no metal mais nobre, e nós temos aqui os móveis, os metais alcalinos e não alcalinos. Não é isso, professor? Que funciona? Ele funciona simplesmente como uma pilha. Ele tira elétrons de um lado, joga para o outro para proteger. E você tem uma placa de desgaste. Exatamente uma pilha. Aqui, ó. É o exemplo mais fácil que tem de mostrar como é que funciona o aparelho da eletroquímica para proteger. Ou seja, aqui nós temos um processo químico, não é? Transferindo elétrons. E hoje nós temos, com a implantação da placa de desgaste, um processo mecânico de proteção. O que é o nosso aparelho? Ele é um anodo eletrônico. Ele é um anodo eletrônico com vida... Qual é a hora-vida dele, professor? Infinita? Enquanto ele estiver ligado, ele está protegendo. Ou seja, ele está energizando, não é? Ele está jogando energia lá, está mantendo o metal na sua energia siderúrgica, do processo siderúrgico, porque ele não perca essa energia. Então, ele não deixa acontecer. Você vai pintar para ficar bonitinho, não é? Você vai pintar para ficar nas cores, padrões aí exigidos pelas normas, mas a sua real proteção está lá dentro, está na superfície de cada tubo, de cada equipamento, de cada motor. Ele está lá agindo internamente e não deixa provocar a corrosão, né? Então, o elemento anódico fornece elétrons e perca de massa. O elemento catódico consome elétrons e ganha massa. Você tira de um lado para jogar para o outro, né? Simplesmente isso, uma troca. Aí o que acontece? Alguém vai falar assim, se a gente tiver aí um processo com camada de umidade, com o aparelho ligado, essa umidade passa a proteger a superfície. Ele não consegue interagir com o aço. A própria umidade, uma névoa salina, por exemplo, o sal, ele fica na superfície do aço, do vergalhão, do seu equipamento, do seu tubo. Ele passa a ser parte integrante dessa proteção. Em vez dele vir para destruir, para corroer, ele vem para proteger, porque o aparelho está descarregando energia. É que nem aqui, ó, nós podemos ver aqui uma pintura simples. Vocês nunca viram uma cena dessa aí, né? Que foi pintado equipamento, aí começou a surgir esses focos de corrosão. Nunca viu? Então, aqui nós temos o anódico, o catódico, e vocês fizeram uma pinturinha bonitinha. Aí vem a camada de umidade. A camada de umidade, o que ocorre? Ocorre esses microporos, que aí dentro tem o quê? Umidade, oxigênio, já consumindo o material. É isso? Então nós põe a nossa barra de ferro, ela está sujeita a chuva, orvalho, umidade do ar, poluição, névoa. Você vai, pinta, aí você, mesmo que tenha as porosidades, o aparelho que nós estamos, essa tecnologia que estamos apresentando para vocês, ele vai criar uma proteção aqui, não é isso? Ele vai criar uma proteção, mesmo com toda essa porosidade, e a sua tinta passa a ser um elemento que nós chamamos no dia a dia de cosmética, né? Ele está embelezando, ele não está protegendo. O que está protegendo é o nosso aparelho. Aí você vai dizer assim, mas existem os equipamentos, existem chapas que tem o óxido impermeável, não é isso? Que é o processo de anodização das chapas. Mas mesmo essas chapas, esses produtos anodizados, também sofrem corrosão.
Haja visto, se você for para o litoral, o que acontece nas janelas e a turma, vou pôr alumínio que não enferruja. Né? Todo mundo fala isso? Eu fiz a minha casinha lá em Betioga e botei alumínio que não enferruja. Enferruja sim. Corrói sim. Madeira corrói. Tudo corrói. Né? Tudo corrói. A nossa proteção ela é metálica, né? Nós não protegemos madeira ainda não. Mas é metálica a nossa, tá? Então, é isso que acontece. O elétron, o super elétron apresentado lá na nossa animação, o que ele faz? Ele pega os próprios elementos do meio ambiente que atacam e corroem o material, as barras de aço, e transforma numa película protetora. Ele próprio, porque ele está energizando, ele não está perdendo energia. O superelétrico está ali descarregando milivolts em cima de toda a carga, faz a proteção. Então o óxido impermeável é formado com material do meio. Então eu não preciso comprar chapa anodizada e pagar mais caro. Eu uso o elétron, o nosso anodo eletrônico, para poder fazer essa proteção. E ele vai usar a neblina, a umidade, a chuva em prol do próprio sistema. É assim que funciona. Então está aqui dois exemplos, não é? De uma estrutura passivada. Aqui vocês estão vendo que aqui já tem o processo. É isso, professor? Tem o processo aqui em que está começando a proteção. E você vê que a tinta está levantando, não é? E aqui ele já está totalmente passivado. Ó. A tinta, a corrosão, ela não cresce. Você pode até depois tratar para deixar bonitinho, mas a proteção já está lá, porque o catodo, o anodo eletrônico já está agindo aqui. Ele já está carregado de energia. Então fica essa superfície. Se você passar o dedo antes, você sai aí fora, passa o dedo numa ferrugem, vai sair o óxido na sua mão. Não sai? Ele passivado não sai mais. Você pode ir lá, ele vai criar um óxido negro aqui em cima, tá? É negro. E você fala, não, mas não está agindo. Está agindo, aí que ele está agindo. Você passa a mão, insiste, não vai sair nada na sua mão, porque ele já está... Ele não corre mais o líquido, ele parou de crescer. Tá vendo? Ele só não recompõe a massa, aí não tem jeito, né? O que perdeu, perdeu. Você pode até depois fazer um tratamento via processo de soldagem, recuperar, para deixar bonitinho. Mas você recompor aqui o material, a massa perdida, isso não acontece. Ele interrompe o processo. No equipamento novo, ele impede de começar. No equipamento que você tem instalado e já está com algumas corrosões, ele impede o crescimento, ele para o crescimento da corrosão. Para comprovar, e um dos testes que nós fizemos, esse teste simples aqui, ó. Muito simples. Aqui nós temos um aquário com água normal, ok? Na parte superior você tem com a descarga de elétrons, não é? Com a carga de elétrons. Embaixo você tem simplesmente ela sem nada. Então colocamos uma para de aço aqui, a para de aço 15 horas depois, aqui já está formando aquela borra de óxido, né? De ferro, que é ele voltando ao pó, né? Do pó nascesse ao pó voltarás. Enquanto aqui em cima no aquário que está recebendo elétron, a água continua limpa. Depois de 17 horas, dá para notar a diferença, né? Com proteção, sem proteção. 24 horas, está até mais claro, ó. Com proteção, sem proteção. Depois 40 horas, com proteção, sem a proteção. E aqui completamente com agitação, 40 horas com agitação e proteção, e com agitação sem proteção. Escureceu tudo, perdeu tudo. Dá para ver as diferenças, não é? Onde você está energizando com elétrons e onde você não está energizando com elétrons. Mas simplesmente água. Agora, se nós colocássemos sal, acrescentar sal à água, temos essa experiência, 40 horas, mais 30 com sal. Aquela mesma água lá que chegou com 40 horas e nós colocamos mais 30 horas com sal. Está vendo ele formando a camada aqui por cima? Ele está fazendo o quê? O óxido impermeável aqui em cima. O próprio sal está protegendo a superfície. Enquanto aqui não, ó. Tá vendo? Aqui ele está interagindo
com a para de aço, ele vai consumir a para de aço. No segundo momento, após 45 horas, olha o que aconteceu aqui com o bombril, nessa parte de cima. O sal depositado na água está todo incrustado aqui, fazendo uma camada protetora para a esponja. Enquanto aqui ele está se degradando, está se consumindo. Esse é o efeito que faz o elétron, o anodo eletrônico. E ele é infinito, porque ele é eletrônico. Gasta menos que o reloginho de um carro. Gasta menos que o stand-by da TV. E ele vai receber o selo verde porque você não precisa exatamente usar a energia que você tem. Você pode captar a energia numa plaquinha, uma plaquinha de energia solar, não é? E aqui vocês veem o que acontece, aquele processo lá do bombril com sal, não é? Tanto faz sal, chuva, óleo, orvalho, umidade do ar, poluição, ele vai fazer uma camada protetora aqui em cima. Olha aqui. O próprio elemento que ataca, com essa nova tecnologia, passa a ser um protetor. Como se fosse uma pintura, né? Como se fosse uma pintura. Ele passa a proteger. O que? A proteção? Essa camada que vai ser. Não, você observando a olho nu você enxerga. Com certeza, você vê ela lá. Tem a transparência, tem. Você nota a diferença, principalmente, do processo corrosivo normal. Aquela camada de oxidação vai se tornando escura, cada vez mais escura. Quando ela chegar a uma cor uniforme, totalmente negra, você pode esfregar com chave de fenda, com alicate, ela não vai se desgrudar mais da superfície do tubo, da estrutura. Ela não vai formar mais as carepas normais da corrosão. Se você deixa uma chapa metálica sem proteção, ele vai escamando aquelas diversas superfícies até furar todo o metal. Nesse caso aqui não. Nós criamos essa camada de elétron, ela fornece uma proteção e ela fornece aquela corrosão super agregada ao tubo ou à chapa metálica. Ela não destaca mais, ela fica uma placa fundida na própria estrutura do metal. É visível. Depois de uns 60 dias você já passa a perceber isso rapidamente. Evidentemente, como tudo que é novo assusta, porque milagre não existe, existe tecnologia, existe mais de 20 anos de pesquisa, existem várias e várias e várias horas de laboratório e, graças a Deus, já estamos conseguindo colocar em algumas empresas essas experiências, não é? Essas empresas, nós temos aqui 9 empresas que hoje já têm o sistema, foram criados, cada caso é um caso, não é? Não é que você vai lá e fala, me dá um aparelhinho, vou botar lá. Não, não é assim, é um projeto para cada empresa. Então, nós temos na Kimberly, na Gelo Monte Frio, na Mega Peso, na Retrocamp, Quase Nutrição está recente, né? Nós estamos monitorando, ok? A eficácia, porque é difícil mesmo você falar, porque se é tão bom assim, por que não foi inventado há anos atrás? Agora, você já viu alguém preocupado com corrosão dentro da sua empresa? Um departamento para corrosão? O departamento com engenheiro correcionista, o professor é correcionista. Você já viu isso em alguma empresa no Brasil? Vocês sabiam que, feito um estudo nos Estados Unidos, a corrosão, a deterioração provocada pela corrosão em equipamentos, em máquinas, chega de 1 a 5% do PIB. Estamos falando de quantos milhões de prejuízo, não é? E nós somos com um pezinho lá no século XIX, fazendo a proteção católica bonitinho, insistindo no jateamento, insistindo nos incrustadores de agulha, quando está ferrujado, você vai lá e bate. Aí alguém já falou assim, mas não adianta você pintar por cima. Não adianta mesmo. Agora, você fazer uma super limpeza, você tem que deixar no metal puro. E isso não garante
que ele não vai continuar o processo de corrosão. Lembra da historinha do Corrosildo lá? O Corrosildo, nós pintamos e ele continuou trabalhando lá, você não vê, não é? Então, este é um custo difícil de ser mensurado. Quanto custa um daqueles tanques lá atrás furar e jogar por terra todo o seu produto que está dentro? Quanto custa? Quanto custa parar uma unidade inteira? Não é? Quanto custa isso? Qual é o custo ambiental? Qual é o custo para a empresa? Como vai impactar na sua programação, no seu custo financeiro? Então, hoje, nós estamos apresentando essa nova tecnologia, não podia ser de outra forma, através de uma palestra, para mostrar o quanto é importante o combate à corrosão. E que hoje nós já temos uma tecnologia nacional, única no mundo. Não existe lugar nenhum do planeta. Tanto é que a patente norte-americana já está sendo requerida, na China está sendo requerida. Estamos indo no foco. A empresa está preocupada e está buscando essas patentes nesses países, porque não existe lugar nenhum. Hoje nós temos dois grandes projetos. Uma é do grupo Suzano Pfeffer, vocês conhecem, né? Papel e celulose. Está sendo feito um estudo para eles. Fizemos lá a palestra, está sendo feito um estudo para ver a implantação em uma das unidades deles, não é isso? Mucuri, na Bahia. E é macro, professor? Leroy Merlin, né? A Leroy Merlin já está com a ideia, já está sendo instalado, né, professor? Na loja do Maceió e Morena. É isso, está sendo instalado em 2 unidades deles, que não são pequenas, né? São estruturas gigantescas. Então nós viemos mostrar isso para vocês, trazer essa novidade para vocês. E vocês fiquem à vontade, a apostila, ela está bem mais detalhadinha, bem mais bonitinha. Aqui a gente não pode ficar tomando muito tempo de vocês. É só apresentar e mostrar isso para vocês. E aqui alguns exemplos, onde elas já foram instaladas. Numa indústria de papel, não é isso? Olha as instalações como são. Aqui, só permitindo um pouquinho. Vai lá, professor. Aqui, essas aqui são máquinas rotativas que fazem o enrolamento de bobinas de papel. Elas estão protegidas, né, atualmente, e o fato delas serem rotativas, estarem com papel agregado sobre ela, não interfere com a proteção do devido equipamento, né? Avançando um pouco mais nos slides, aqui é um dos equipamentos implantados. O estado da fábrica estava bem degradado realmente. Isso aqui em cima é papel, aquela poeira do papel que acaba voando nessas empresas de papel. E todas essas estruturas estão protegidas agora por este equipamento. Esse é o equipamento que foi dimensionado, ele possui aqui 3 saídas para fazer a devida proteção de toda essa estrutura metálica, né? Essa é a régua de passivação metálica que existe. Aqui é o ponto mais inferior da oxidação, vamos dizendo. A oxidação vai se escurecendo até transformar numa oxidação totalmente negra, que é a passivação, que nós podemos ver aqui. Que a partir daí ele está protegido o equipamento. Isso. Essa é a corrosão final que nós vamos encontrar na estrutura. Você pode ver que aqui ainda está em processo de passivação, ao passo que essa coluna aqui na base de sustentação, aqui já está totalmente passivada. Ela está corroída, porque ela estava corroída, então o material não é perfeito, ele possui algumas deformidades em função da corrosão anterior que ele possuía, mas atualmente ele está com a camada totalmente negra, que é de óxido anhidro, e esse óxido aqui você pode raspar com chave de fenda, com alicate, com estilete, ele não vai se degradar mais do material. Ele entra em fusão com a superfície base do aço e ele forma totalmente uma camada passivadora.
Nesse estado aqui, ele não permite mais a penetração do oxigênio, evitando totalmente a corrosão, como se fosse um aço portenho. O aço portenho é um tipo especial de aço, e ele vai se corroendo, e a própria corrosão dele age como uma camada passivadora. O ferro fundido também vai na mesma direção. E aqui, no aço carbono, você não consegue evitar a corrosão, mas aqui com o equipamento elétron, nós conseguimos evitar a corrosão, agregando essa camada de óxido anhídrico sobre a estrutura metálica. Isso aqui pode ser pintado para efeito cosmético, para deixar bonitinho. Para deixar bonitinho, mas aqui não teremos mais. A progressão da corrosão não acontece mais quando chega nessa oxidação negra. Tá. Não, pode questionar inclusive o trabalho, claro. Assim, eu tenho a minha chapa, já aconteceu, a gente instalou o sistema, aconteceu a eletrodeposição, que é o que temos aqui na foto. Eu poderia desligar o sistema porque eu posso considerar que a minha chapa está totalmente protegida? Não, veja só o que acontece. Nós calculamos a corrosão sempre é um processo eletroquímico. Esse processo eletroquímico ele exige a reação com elétrons. Os elétrons da corrosão, os elétrons do oxigênio, vão reagir com a estrutura do aço e ele vai sacando o elétron da estrutura do aço. Por isso o aço vai se degradando. O que nós fazemos? Nós dimensionamos pela área uma quantidade de elétrons adicionais que nós vamos estar fornecendo à sua chapa. Então, sobre a superfície de sua chapa, vai estar caminhando uma camada tal de elétrons, e esses elétrons, por estarem frouxamente ligados à sua estrutura do aço, são esses elétrons que vão reagir com a sua reação química de oxidação. A oxidação não vai ocorrer na sua base metal do aço, mas ela vai reagir com os elétrons da corrente elétrica que estão fornecidos pelo equipamento elétrico. Assim que cessa o fornecimento de elétrons, imediatamente a reação química volta a reagir com a camada do aço. Se nós desligarmos os equipamentos que foram instalados nessa empresa, essa camada de óxido anhídrico vai se decompondo com o tempo que ela vai reagir, porque ela não tem uma quantidade adicional de elétrons sendo implantada. Ela perde, mas não recebe uma carga adicional. E aí ela vai voltar à corrosão adicional. Nós não evitamos a corrosão. A corrosão vai continuar ocorrendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando a corrosão, vamos dizer assim, com outra fonte de reação química. Exatamente. Nós estamos deslocando a reação química dos elétrons da estrutura do aço para os elétrons que nós estamos fornecendo para a sua chapa metálica. Por esse motivo que nós temos que dimensionar cada equipamento para cada atividade. Porque se você tiver um equipamento rotativo, a polarização de elétrons nesse tipo de equipamento é muito mais difícil. Um equipamento que sofra calor, como uma caldeira, o fato dele ser quente, ele também vai exigir uma camada maior de elétrons. No navio, não sei se vocês sabem, um navio ele corre um efeito interessante no navio. Para polarizar um navio, nós fornecemos uma camada de elétrons, porém, à medida que o navio anda, por incrível que pareça, a água do mar desloca todos os elétrons para a parte posterior. Então, o que acontece? Nós temos que fornecer uma carga maior de elétrons para a proa do navio e uma carga menor de elétrons para a polpa do navio. Então, tudo isso tem que ser dimensionado de tal forma que a corrosão reaja com os elétrons que nós estamos fornecendo ao equipamento. Parou a seção de elétrons, essa camada de óxido anhídrico se desfaz e volta à corrosão normal do equipamento. Essa carga a mais de elétrons, ela pode evitar, por exemplo, uma energia estática com relação a isso? Não, porque não, ela é muito pequena, é da ordem de microamperes, então não passa a gerar uma energia estática. Uma energia estática você vai ter se você passar um atrito sobre a sua chapa metálica, um vento,
Como nós estamos fornecendo camadas de elétrons que vão circular internamente a estrutura do aço, nós não vamos ter a ocorrência de eletricidade estática. Eletricidade estática só ocorre quando você tem um atrito sobre a sua superfície metálica. E também não atrapalha no aterramento, né? Não. Ele inclusive passa a proteger o seu sistema de aterramento elétrico. Porque o que acontece? O seu aterramento elétrico é em cobre e a sua estrutura de aço é carbono. Então você tem um par galvânico entre a sua haste de aterramento e a sua base do aço, onde o aço vai corroer em função da sua haste de aterramento do seu sistema de aterramento elétrico. Você pode notar que no ponto de conexão do seu aterramento elétrico, você vai sempre ter ali uma camada de corrosão por um par bimetálico. Com a adição de elétrons adicionais, nós vamos equalizar a camada de elétrons das duas composições metálicas e vamos deixar ela no mesmo patamar. Então nós até protegemos a estrutura do aterramento elétrico também. É como disse o professor Isildo, é algo fantasioso. Mas será que isso realmente existe e tal? Realmente existe, já é comprovado. Nós temos aquelas 9 empresas que nós já temos instalado. Na loja Leroy de Maceió, a degradação era muito grande em função da maresia. Com os equipamentos instalados, essa maresia cessou totalmente e já estamos em processo de criação desse óxido negro sobre as superfícies metálicas. Então, na verdade, o processo de corrosão é um processo inverso ao processo siderúrgico. Não é? E se você parar de alimentar, ele vai se degradar da mesma forma. Então ele tem que estar sempre ligado. Tem que sofrer uma manutenção, mas é uma manutenção muito pequena que qualquer eletricista, qualquer profissional habilitado em eletricidade consegue fazer uma vez instalado, uma vez aferido, é uma simples medição elétrica sem problema nenhum. A fase de implantação do projeto, aí sim exige o conhecimento eletroquímico da corrosão, mas para a manutenção do equipamento, basta o conhecimento de elétrica que você mantém o equipamento funcionando. Como a relação é de tempo e energia alimentada, o processo inicial demora no mínimo 90 dias para você começar a ter resultados, para começar a formar essa camada, a partir do momento que você instalou. Então não há milagre, não é varinha de condom, é paciência e perseverança, é instalar, monitorar. Esse monitoramento é feito pelo professor, não é? Pela equipe dele, para ver os efeitos que estão acontecendo, mas você só vai começar a perceber a partir de 90 dias. Exato. E dependendo da área, dependendo do projeto, dependendo da potência do equipamento. É só uma caixinha que nós chamamos de caixinha negra, né? Exato. É uma caixinha negra. Ali que está todo o segredo. E o segredo disso aí é uma pilha, gente. É como funciona uma pilha. Simplesmente isso. Não é... Pô, mas demoraram 200 anos para descobrir isso. Demoraram, né? Foi demorado. O professor ficou 22 anos pesquisando. Eu gostaria de salientar só por exemplo, duas coisas. Para simplificar, todo material metálico ele tem a perda de elétrons para a natureza. Para ele entrar em estado corrosivo, ele tem que perder os elétrons para a natureza. A natureza vai sugando os elétrons. O que o aparelho faz? Ele vai repondo constantemente. Se você tirar o aparelho, vai acontecer o processo corrosivo de novo, entendeu? Porque ele é natural, né? Ele é natural. O metal ele vem com um tempero, né, na liga metálica. Pode perceber que quando existe a solda, ela destempera aquela liga metálica. É onde a maior incidência de corrosão é naquela área. Começa na solda. Começa ali. É porque você mexe na estrutura do material, você queima elementos dessa receita, não é? Você queima lá mais carbono, você queima lá o níquel, você queima cromo. Então você tem perdas ali, e ali está muito suscetível a iniciar a corrosão exatamente ali, naquelas mordeduras da solda, entre a solda e o material base. Ocorre muito. Aí você tem que correr lá, aí tirar a solda toda, fazer nova solda, mas não adianta. Você vai enxugar no gelo, não é? Então essa é uma medida definitiva.
né? Já tem laudos da Unicamp, já temos laudos da Unicamp, né, professor? Tem as patentes requeridas, tem já experiências, quem quiser visitar, quiser ver, quiser ir lá, não é? Nós estamos num universo aí de centenas e milhares de empresas, nós estamos com 9, porque esse processo foi autorizado a divulgação somente agora. Essa sua dúvida, por exemplo, a gente já fez um teste, né? Pô, será que uma vez agora com o óxido negro vai parar, né? Aí a gente pegou, desligou e voltou o processo, entendeu? Então é uma coisa que já foi testado de uma maneira ou de outra, justamente para chegar ao produto final. Vocês estão fazendo isso só para indústrias ou para residências? Não, para residência também. Residência, automóveis, navios, caminhões, ônibus, trem, aviões. Dá para dimensionar para tudo. Dá para dimensionar para qualquer tipo de produto. Metálico, né? Não, na madeira não chegamos ainda.